Oi, pessoal! Eu sou a Luísa Bringel e este é o episódio de número 17 do Atualize e Revise, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, vamos analisar um movimento que está redesenhando o tabuleiro econômico e político na nossa vizinhança. O mega acordo de socorro financeiro dos Estados Unidos à Argentina às vésperas de eleições cruciais. Vamos falar de swaps bilionários, da influência de Trump, dos interesses estratégicos de Washington e, claro, das profundas implicações para o Brasil e para o futuro da América do Sul. Como a política externa é impactada quando o nosso principal parceiro regional se alinha tão diretamente a uma potência extra-regional? Foco total, atualiza e revisa. O governo argentino de Javier Milei recebeu um balão de oxigênio de Washington na semana passada. O Tesouro dos Estados Unidos e o Banco Central da Argentina oficializaram um acordo de troca de moedas, um mega swap, no valor de 20 bilhões de dólares. Na prática, os Estados Unidos vão fornecer dólares para reforçar as reservas argentinas e estabilizar o câmbio. A medida vem em um momento crítico. O plano econômico de Milei enfrenta forte resistência no Congresso e o governo vinha queimando suas já escassas reservas para defender o peso. A intervenção americana foi além do swap, incluindo compras diretas de pesos no mercado e a negociação de um pacote adicional para rolar dívidas. O timing também é político. O acordo foi anunciado às vésperas das eleições legislativas de 26 de outubro. E o presidente Donald Trump não hesitou em politizar o apoio, condicionando-o ao desempenho do partido de Milei nas urnas. O secretário do Tesouro tentou amenizar, falando em boas políticas, mas a mensagem de Washington já havia sido dada. Geopoliticamente, o acordo reforça a estratégia norte-americana de preservar a influência no hemisfério ocidental e limitar a expansão de atores extra-regionais, especialmente a China, cuja presença na América do Sul tem crescido por meio de investimentos em infraestrutura, financiamento estatal e acesso a recursos estratégicos, entre eles o lítio, fundamental para a transição energética global. A repercussão foi imediata. Na Argentina, setores políticos e econômicos questionaram a natureza do acordo e levantaram críticas relacionadas à possibilidade de perda de autonomia decisória. Nos Estados Unidos, houve debate interno. Parte do setor produtivo expressou preocupação com eventuais impactos no comércio bilateral, enquanto grupos políticos questionaram a coerência do apoio financeiro com prioridades domésticas. Esse tema dialoga diretamente com múltiplos eixos do edital do CACD. Em economia internacional, o episódio envolve conceitos como desequilíbrio externo, crises de balanço de pagamentos, papel das reservas internacionais, mecanismos de swap cambial, fluxos financeiros internacionais e condicionalidades associadas a instrumentos de assistência externa. Além disso, podemos destacar a atuação de instituições financeiras estatais, como o Tesouro dos Estados Unidos, na governança econômica internacional. Em política internacional,
Trata-se de um caso de estudo sobre a projeção de poder sem recurso direto ao uso da força, por meio do que a literatura denomina statecraft econômico, ou instrumentos de poder de natureza financeira. O acordo insere-se também na competição estratégica entre Estados Unidos e China, em relação à influência no Cone Sul e em relação também ao acesso a recursos estratégicos. Em síntese, este tema é um excelente exercício de leitura integrada de conjuntura, exatamente como a banca gosta. Se exige do candidato a capacidade de articular economia internacional com teoria das relações internacionais, história diplomática e política externa brasileira, sempre com base conceitual sólida e vocabulário técnico preciso. Mais do que dominar fatos, é necessário compreender causalidades. A compreensão rigorosa dessa notícia, dessa temática, exige a mobilização de 3 eixos conceituais centrais no edital do CACD e recorrentes nas provas, tanto objetivas quanto discursivas. Primeiro eixo: instrumentos econômicos como vetores de poder na política internacional. O acordo de swap cambial entre Estados Unidos e Argentina não deve ser interpretado apenas como cooperação financeira emergencial. Ele se insere na lógica do uso de instrumentos econômicos para fins de política externa, conceito amplamente discutido no campo de relações internacionais e reconhecido em relatórios do FMI e do Banco de Compensações Internacionais. Esse tipo de ação integra a prática de estratégia econômica externa, o que significa que há a utilização de crédito, comércio, sanções ou moeda como mecanismos de influência interestatal. Diferentemente do apoio multilateral do FMI, que segue normas institucionais e supervisão colegiada, o swap bilateral, firmado com Washington, é um instrumento político, flexível e condicionado a interesses também estratégicos. Ao ampliar a liquidez em dólares na economia argentina, os Estados Unidos reforçam laços financeiros, consolidam presença regional e disputam influência com a China, que atua na Argentina por meio de investimentos em energia, infraestrutura e no setor de lítio. Trata-se de um movimento típico da competição interestatal contemporânea, em que o poder econômico complementa ou substitui instrumentos tradicionais de poder militar. Em relações internacionais, a assistência financeira raramente é neutra. Ela costuma vir acompanhada de condicionalidades, que podem assumir 2 formas principais: econômica e política. A condicionalidade econômica é a mais tradicional e envolve exigências como ajuste fiscal, metas de inflação ou reformas estruturais. Trata-se de uma política consolidada na governança financeira internacional, presente inclusive em instituições como o FMI e também em acordos bilaterais, como swaps cambiais com grandes potências. Ainda que gere debates sobre impactos sociais, ela é aceita no plano jurídico internacional como cooperação econômica condicionada. Já a condicionalidade política ocorre quando o apoio financeiro ou diplomático é vinculado a fatores como orientação ideológica, alinhamento externo
ou resultados eleitorais internos. É nesse ponto que entram duas doutrinas históricas da diplomacia latino-americana, frequentemente lembradas em provas do CACD. A doutrina Estrada, que foi fundada no México em 1930, defende que nenhum Estado deve avaliar a legitimidade interna de outro governo. Em vez de reconhecer ou não governos estrangeiros, os países devem, segundo a doutrina Estrada, manter ou retirar representantes diplomáticos sem emitir julgamentos políticos. Essa doutrina está ligada à defesa rigorosa da não intervenção e da igualdade soberana. Por outro lado, a gente tem a doutrina Tobar, fundada no Equador em 1907, que faz o contraponto à doutrina Estrada. Ela defende que governos surgidos de rupturas constitucionais não deveriam ser reconhecidos até obterem legitimidade interna. Diferentemente da Estrada, sua base é a defesa da ordem constitucional interna como fator para reconhecimento internacional. A atenção CACDista, essa contraposição entre Estrada e Tobar é clássica de prova. E ela ajuda a interpretar cenários atuais como este, em que condicionalidades explícitas associadas a dinâmicas políticas internas de outro Estado geram tensão ou não com o princípio da soberania. Terceiro eixo, inserção regional e implicações estratégicas para o Brasil. O acordo financeiro entre Estados Unidos e Argentina possui implicações que excedem a dimensão econômica e alcançam o plano estratégico regional, com efeitos potenciais sobre a integração sul-americana, especialmente no âmbito do Mercosul e da cooperação bilateral Brasil-Argentina. A relação entre Brasil e Argentina constitui um eixo histórico de coordenação regional, consolidado a partir do final dos anos 1970 e aprofundado nos anos 1990, com 3 marcos institucionais relevantes. Primeiro, Acordo Tripartite sobre o aproveitamento do Rio Paraná, em 1979, que estabeleceu mecanismos de cooperação energética. Segundo, cooperação nuclear bilateral e criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC, em 1991, considerada um exemplo de Confidence Building Measure na América do Sul. Terceiro, Tratado de Assunção, em 1991, que instituiu o Mercosul como arranjo de integração econômica com dimensões políticas crescentes. No plano analítico, mudanças na orientação externa da Argentina podem produzir efeitos sistêmicos, entre os quais ajustes no equilíbrio decisório intra-Mercosul, com possíveis revisões de prioridades de política comercial, redefinição de alianças intrarregionais, reconfiguração de fluxos de investimentos e cadeias produtivas regionais, alterações na margem de ação diplomática do Brasil no entorno estratégico imediato. É importante destacar que tais efeitos não são automaticamente positivos ou negativos. Eles dependem do contexto, das preferências de política externa dos governos, do grau de coesão institucional do Mercosul e da capacidade de coordenação diplomática regional. Assim, esse terceiro eixo se conecta diretamente às discussões do CACD sobre integração regional como instrumento de inserção internacional e dinâmica de poder no Cone Sul. Para
compreender o impacto estratégico do atual realinhamento da Argentina no cenário internacional, é essencial recuperar a trajetória histórica das relações entre Brasil e Argentina. Trata-se de uma relação que ultrapassa a dimensão bilateral e influencia a arquitetura política de toda a América do Sul. A primeira fase dessa relação foi marcada pela rivalidade, pela busca de hegemonia regional. No século XIX, após as independências, os dois países competiam pela influência na Bacia do Prata, área estratégica para o controle de rotas fluviais, comércio e segurança. O episódio mais expressivo desse período foi a Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. O conflito opôs o Império do Brasil às Províncias Unidas do Rio da Prata e terminou sem vencedores militares. A solução foi diplomática, mediação britânica e criação do Uruguai como Estado tampão, uma prática típica do equilíbrio de poder do século XIX. Mesmo após esse conflito, a rivalidade persistiu. O Brasil interveio contra a ascensão de Rosas na Argentina e apoiou sua derrota em 1852. Até mesmo a cooperação momentânea na Guerra do Paraguai entre 1864 a 1870 não eliminou as desconfianças estratégicas entre os países. A segunda fase foi marcada por uma mudança gradual da competição para a cooperação. Ao longo do século XX, a rivalidade deixou de ser militar e passou a ser gerida diplomaticamente. O primeiro marco dessa transformação foi o Acordo Tripartite de 1979, que regulamentou o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná entre Brasil, Argentina e Paraguai. Pela primeira vez, os dois países optaram por uma solução negociada, superando a lógica de confronto soma zero. O passo decisivo veio nos anos 1980, a cooperação nuclear. Brasil e Argentina, até então, que eram concorrentes em programas nucleares paralelos, iniciaram um processo de construção de confiança estratégica. Atenção CACDista! Esse processo culminou em 1991 na criação da ABAC, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. A única agência binacional de salvaguardas nucleares do mundo. Esse é um exemplo clássico de mecanismos de construção de confiança. A terceira fase começa com a redemocratização dos dois países e consolida a aliança estratégica. A convergência de valores e prioridades entre Brasília e Buenos Aires permitiu a construção de um projeto político regional baseado em confiança, cooperação e integração produtiva. Em 91, nasce o Mercosul pelo Tratado de Assunção, não apenas como bloco comercial, mas como instrumento de estabilidade e coordenação estratégica no Cone Sul. A atenção CACDista! A parceria Brasil-Argentina foi a principal base do projeto de autonomia regional da América do Sul, estruturando iniciativas de integração econômica, energética e de defesa. Nos anos 2000, por exemplo, esse eixo ganhou profundidade com iniciativas políticas como Unasul, iniciativas políticas dentro do G20 e até da OMC. É essa trajetória que explica por que qualquer mudança no posicionamento externo da Argentina tem impacto sobre o equilíbrio regional. Um alinhamento assimétrico de Buenos Aires com uma potência extra-regional tem potencial para reconfigurar dinâmicas no Mercosul. Não se trata apenas de economia. Estamos diante de uma possível reorganização das alianças no continente. Vamos agora fazer a ponte direta com sua preparação. Como esse tema pode aparecer na prova do CACD? Na fase objetiva, a banca gosta de testar precisão conceitual e domínio factual. Então, podem aparecer afirmações sobre o peso estratégico da relação Brasil-Argentina, a criação do Mercosul e seus objetivos,
o papel da ABAC como mecanismo de confiança, ou ainda o conceito de swap cambial e o uso de instrumentos econômicos na política internacional. Também é bem provável que apareçam itens sobre geopolítica regional, como os impactos de um realinhamento argentino com os Estados Unidos, para a integração sul-americana ou para a liderança brasileira no continente. Já na fase discursiva, a exigência muda. Aqui, a banca quer capacidade de análise. Em vez de decorar fatos, você precisa argumentar com método. Eles podem pedir, por exemplo, para avaliar as consequências desse acordo para o futuro do Mercosul. Analisar o uso da política econômica como instrumento de poder. Ou ainda discutir os efeitos do enfraquecimento do eixo Brasil-Argentina sobre a autonomia regional da América do Sul. Eu sou a Luísa Bringel e este foi mais um episódio do Atualiza e Revisa. O caso da Argentina mostra que na política internacional, decisões econômicas nem sempre são apenas econômicas. Elas produzem efeitos estratégicos, alteram equilíbrios regionais e redefinem margens de autonomia dos estados. O recente acordo com os Estados Unidos insere a Argentina no centro de uma disputa geopolítica mais ampla e reacende um tema clássico da diplomacia: como equilibrar desenvolvimento, soberania e inserção internacional. Para quem se prepara para o CACD, analisar movimentos como esse não é apenas acompanhar curiosidades do noticiário, é compreender como interesses, instituições e poder operam na prática. Essa é a essência da formação diplomática. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e bons estudos!